meus amigos, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde. Onde bandido dita as regras, o cidadão honesto perde espaço para violência. O TN ouviu o depoimento de moradores de Vila Betânia, em Viana. A insegurança é tanta que até as crianças estão com medo de sair de casa. Por essa, ninguém esperava. O motociclista furtou um caixão numa rodovia. O caixão estava num caminhão que tombou na estrada. Saber dizer não evita prejuízo e preserva o seu nome. Só no Espírito Santo, mais de 100 mil pessoas estão na lista do SPC. Muitos emprestaram a ficha limpa para amigos e parentes, mas eles compraram e não pagaram. As imagens são impressionantes. O caminhão desce sem ninguém ao volante. O motorista se desespera e corre atrás do veículo ladeira abaixo. Foi um sufoco. Comunidade protesta. Moradores de Nova Brasília, em Cariacica, temem sair de casa ou até mesmo ficar nas residências por causa dos roubos. Os assaltos são diários. O sofrimento de quem depende da saúde pública. No Hospital Antônio Bezerra de Farias, pacientes estão espalhados pelos corredores. O TN também fala das denúncias de sobrecarga do sistema de oxigênio. Quando o sonho de criança vira crime, um treinador de time de futebol é preso acusado de estupro. Ele teria abusado de pelo menos 5 meninos. As vítimas eram atraídas com a promessa de jogar em grandes clubes de futebol. Flagrante de amigo do TN. Ele registrou o incêndio de uma caminhonete na BR-262 em Cariacica. As chamas destruíram o carro. Tem saúde itinerante com o Dr. João nas ruas da Grande Vitória. O governador Paulo Atung fala sobre a acusação da Odebrecht. Ele nega que tenha recebido dinheiro da empresa. O principal símbolo da Páscoa pode ser um perigo para a saúde. O problema está na gordura e no açúcar presentes em alguns tipos de chocolate. Mas é possível saborear essa delícia sem ter que se preocupar. Você vai ver aqui no TN. Que delícia! Tudo isso e muito mais, Ingrid? Pois é, aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Voltamos bem rapidinho só para você. Até já! Mais uma comunidade refém da violência. Em Vila Betânia, Viana, os bandidos atacam a qualquer hora, em qualquer lugar. Só este ano já foram quase 200 assaltos. Fora, Ingrid e amigos, aqueles que os moradores não ficam sabendo. O grupo de WhatsApp do bairro não para. A insegurança é tanta que até as criancinhas estão com medo de sair de casa. E bota medo nisso, viu? Dona Edna tem essa mercearia no bairro há 40 anos. Nunca tinha sido assaltada. Isso até a semana passada. A dupla de criminosos levou os únicos R$20 da gaveta e a paz da idosa, que desde então se sente ainda mais insegura. Atira nela, atira nela. Ela não quer mostrar onde é o cofre. Eu falei, eu não tenho cofre, nunca tive. Aí espanharam o dinheiro, botaram na sacola e foram embora. Passam de moto, você já fica, às vezes até amigo da gente. Mas não tira o capacete, você fica com medo. De uns meses para cá, esse sentimento é algo coletivo. Tomou conta do bairro Vila Betânia, em Viana. A filha da dona Ana também foi vítima. Quase foi morta pelo bandido durante um assalto. Roubaram a moto dela na divisa de Cariacica com Viana. E ela chegou muito assustada, conseguiu correr, deram um tiro atrás dela. E quando ela chega da faculdade, 11h30 da noite, de ônibus, ela tem medo de atravessar a rua para entrar dentro de casa. Então ela já me liga, mãe, estou no terminal, me espera na porta de casa para mim subir. Porque esses dias já tinha gente vigiando ela de novo. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia. Essa estudante de direito mesmo foi vítima no ponto de ônibus antes das 6 da manhã. Ele chegou na moto sozinho, todo de preto, de capacete, tirou o revólver, apontou pra gente e pediu o celular. Quando a gente entregou o celular, ele pediu a bolsa também. Como nós só tínhamos cadernos e livros da faculdade, no caso, que seria um prejuízo maior ainda, a gente abriu a bolsa, ele olhou a bolsa, revistou as nossas bolsas e só foi embora porque no momento o ônibus estava chegando. A preferência dos bandidos é pelas vítimas do sexo feminino, mas por aqui o negócio se tornou uma questão de oportunidade. Ninguém está imune. Existem casos aqui no bairro de homens que foram assaltados, homens que foram abordados na porta de casa e levaram moto, carro, enfim, eles preferem as mulheres, mas se tiver oportunidade,
eles estão assaltando os homens também. Toda hora chega um alerta de assalto novo no grupo do bairro. Enquanto estávamos por lá, teve mais um. Na semana passada, quando a marca dos 170 assaltos foi atingida, os moradores saíram em uma caminhada pela paz. Foi na manhã de sábado. Pena que, enquanto os moradores pediam por segurança, outras 4 pessoas eram assaltadas. Nós começamos a caminhada com um número de assaltos e terminamos com outro. Então é vergonhoso, apesar do esforço estar sendo feito, mas a realidade aqui é essa. O número atualizado pelos moradores na manhã de hoje, até às 8 horas da manhã, era de 191 assaltos de dezembro para cá. Olha, a gente tem reunião todo mês e a polícia alega que está sem combustível para poder rodar no bairro, não é? Sem combustível. Tem uma viatura só para atender 9 bairros, não é só para o nosso bairro. E também a falta de efetivo. Eu não culpo a polícia, eu culpo infelizmente a estrutura, essa crise que está acontecendo aí, só que é algo assim, sério você cortar custos na segurança. Isso aí eu acho inaceitável. Essa aqui é a Rua Luísa Casotti, uma das principais do bairro Vila Betânia, e esse ponto de ônibus aqui, olha, é o mais temido pelos moradores. A grande maioria dos assaltos registrados nos últimos meses aconteceu exatamente aqui. É por isso que esse salão de beleza, que fica logo ao lado, trabalha desse jeito, olha, uma porta fechada e a outra na grade. Já pensei em parar, em fechar as portas de vez, em parar de trabalhar, por medo. A situação está tão complicada no bairro que até quem não tem idade para entender isso tudo está com medo de sair na rua. É o caso da filha desse morador, que tem apenas 5 anos e, infelizmente, já presenciou um assalto. Um amigo do meu pai, que é advogado, foi abordado no portão da minha casa por um assaltante que empurrava uma moto com pneu furado. E ele apontou a arma para a cabeça dele e tomou todos, levou a moto, levou cordão, levou carteira, celular. E a gritaria foi muito grande na rua e a minha filha ficou traumatizada. Então, desse dia para agora, ela, quando vai sair para a rua, ela fica assim olhando para um lado para o outro, perguntando: papai, não tem bandido aqui, não tem assaltante? População refém. Em menos de 5 meses, a população registrou 191 assaltos na região. Absurdo para isso, né? Trauma para criança, trauma para adulto, trauma para todo mundo, né? Agora, pessoal, a PM disse que está fazendo um trabalho concentrado para reduzir a violência na região. Destacou que na última semana, realizou uma operação com cumprimento de mandados de busca e apreensão e pontos de bloqueio. Dezenas de pessoas e veículos foram abordados. 6 pessoas foram presas. Munições e drogas apreendidas. Então, a PM disse ainda que o bairro é atendido com policiamento 24 horas e que, por estratégia, não será divulgado quantos policiais atuam na região. Informou também que não há falta de combustível para as viaturas. Então, que seja revista aí essa estratégia, já que tem policiamento 24 horas, que esse efetivo seja melhor distribuído, né? Tem que ser. Melhor estratégia, com certeza. Agora, queridos amigos, mais de 100 mil capixabas estão com o nome sujo no SPC por causa das dívidas. A alternativa para sair do vermelho, claro, é negociar. Mas no caso da Sônia, a dívida nem foi feita por ela. Ela emprestou o crédito para amigas e acabou se dando mal. Agora, ou paga ou tenta recorrer à justiça. Um belo dia, Sônia saiu para fazer uma compra e teve uma surpresa nada agradável. Eu fui tentar comprar algum móvel para mim, cheguei lá, aí falaram que eu não poderia, que estava com restrição meu nome. Esse problema surgiu depois que esta técnica de enfermagem ajudou 2 amigas. Como era a madrinha dos filhos delas, emprestou o nome e cheques para as amigas comprarem roupas para os bebês. Mas na hora de pagarem as dívidas, nada. Elas sumiram. Simplesmente mudaram de bairro, mudaram de telefone e quando falam no meu nome, elas não aceitam de jeito nenhum para não pagar. E a Sônia não é a única que emprestou o nome e ganhou uma dívida. No Espírito Santo existem mais de 100 mil pessoas como ela, que agora estão com o nome sujo no Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC. E na hora que o banco cobra, não tem essa conversa de que não fui eu. Este advogado explica que a decisão de emprestar foi da pessoa, então ela assume o risco. A partir do momento que você empresta o seu nome para uma pessoa fazer uma compra, seja por cartão de crédito, ou até mesmo você empresta um cheque, você está autorizando aquela pessoa a utilizar o seu nome para fazer um gasto, para fazer um dispêndio de valores, e você efetivamente está assumindo também um risco de que, se aquela pessoa não pagar aquele débito, você vai ter que acabar pagando, porque é o seu nome que está
em jogo. E na hora em que a conversa não funciona e a negociação falha, uma saída é juntar provas e entrar na justiça. O ideal é que tenha um contrato. Nesse tipo de relação, muito dificilmente vai ter um contrato. Agora, se você tiver algum documento escrito, e pode ser mensagem de texto, mensagem de WhatsApp, e-mail, provando que você autorizou aquela pessoa, emprestou efetivamente aquele valor, você pode ir até a justiça, nos juizados de pequenas causas, e entrar com uma ação de cobrança. A Sônia está com um prejuízo nas costas que depois de 4 anos já dobrou de valor, está em quase R$6 mil. Se você estiver numa situação que você tenha que emprestar realmente, fazer uma pesquisa sobre a vida da pessoa, não emprestar para qualquer um, aquele tipo de orientação mais cauteloso possível. Meu nome jamais, jamais empresto para ninguém. Vou limpar e não empresto mais. É aquela história, né, dona Sônia? Amigos, negócios à parte. E quem estiver passando por um problema assim e acha que pode recorrer à justiça, precisa buscar informações sobre o juizado especial no fórum do município onde mora. Um caminhão desgovernado desceu a ladeira sem motorista e por pouco não atingiu pedestres. Veja as imagens. Elas mostram o momento em que o caminhão, muito doido, desce sozinho. O motorista se desespera e corre atrás do veículo. Pega o caminhão, mas dá medo, olha só que velocidade. Um homem conseguiu sair a tempo de não ser atingido, tá? Veja por outro ângulo o momento em que o caminhão invade a rodovia e atinge a lateral de um ônibus. O caso aconteceu no bairro Sol Nascente, em Guarapari. O motorista disse que puxou o freio de mão do veículo que não funcionou. Por sorte, graças a Deus, ninguém se feriu. Pense o que é trabalhar o dia inteiro e no final ser rendido na porta de casa e ter os objetos comprados com tanto sacrifício levados por bandidos. Moradores de Nova Brasília, em Cariacica, contam que acontecem, no mínimo, 2 assaltos por dia no bairro. E cansados da insegurança, foram às ruas protestar. Não aguentam mais o prejuízo e o medo de encarar criminosos violentos, sempre com uma arma apontada para as vítimas. Olha só. Em Nova Brasília, a situação dos moradores não é nada boa. Uma comunidade inteira refém de bandidos que tomaram conta da região. E diante de tanta violência, o jeito foi ir para a rua pedir por mais segurança. O protesto, realizado ontem à noite, reuniu dezenas de pessoas que não aguentam mais tantos assaltos. E todo mundo aqui tem uma história para contar. Eu fui vítima de assalto uma vez. A minha filha, recentemente, foi vítima 2 vezes. Ela ainda não acabou de pagar o celular dela, está devendo 3 prestações. E o bandido, ela chegando em casa, ele botou o revólver no pescoço dela, levou o celular. Eu fui uma vez, minha menina foi uma. Entendeu? E a gente não tá tendo mais paz. A última vez agora pegou minha menina também, foi pra cima dela, pegou o celular, botou a arma nela e mandou ela passar o dinheiro. Aí eu falei, dinheiro ela não tem. Ele ficou em cima dela. Aí ela pegou, passou o celular pra ele. Foi a hora que ele foi embora. É 2, 3 assaltos por dia nesse bairro. Então, assim, saindo de igreja, no ponto de ônibus para trabalhar. Então a população está sendo, assim, totalmente saqueada por bandido em Nova Brasília. São registros diários de casos no bairro. Bandidos violentos que sempre estão armados. Esse empresário foi rendido na porta de casa por 2 homens. Com medo de mostrar o rosto, ele guarda na memória os segundos de terror que viveu junto com um amigo. Estacionei o carro em frente à minha casa, fechei a porta, peguei a chave para abrir o portão, veio 2 indivíduos. Ele chegou, meteu o revólver em mim, tomou a chave do meu carro. Um entrou no carro, o outro ficou tirando o meu celular, pegou minha carteira, meu cordão. Tinha um amigo meu também, tomaram o celular dele, tomaram o dinheiro, levaram, saiu normalmente. Por aqui a população alega que não há policiamento. Depois da paralisação da PM, tudo ficou ainda pior. Uma audiência pública deve ser realizada em breve para pedir mais atenção das autoridades. Vamos discutir, alternativas para a segurança pública aqui na região. Como eu disse, a sensação de segurança aqui na região é muito grande e tem relatos de comerciantes que são assaltados uma vez por semana. Enquanto nada é feito, o jeito é protestar. Um grito de socorro de uma população que se sente abandonada pelas forças de segurança e pelo poder público. Nós estamos aqui numa região, num bairro esquecido pela segurança, principalmente depois das greves dos policiais.
que a coisa piorou de uma tal maneira e a gente não vê ninguém fazendo nada. Nós estamos pedindo um socorro para o nosso bairro, que não estou aguentando mais. Precisando urgente de policiamento no nosso bairro. Precisamos ir e vir, Senhor, debaixo de paz e debaixo de segurança. Pelo amor de Deus, seu Luiz, Rosângela, Mariana e aquela infinidade de pessoas. Impressionante como os bandidos andam fazendo a festa. Até alguns políticos, né? Mas a PM disse que se reuniu com a comunidade e prometeu intensificar o policiamento. Falou ainda sobre a importância dessa interação com os moradores para diminuir essa violência constante. A nossa torcida é para que você conquiste logo sua vaga de emprego. Há chances para atendente de restaurante, cozinheiro, técnico em automação, caixa, auxiliar de depósito, analista de RH, gerente farmacêutico e supervisor de fábrica. Cadastro no site lincepsicologia.com. Bom, eu quero ficar vivo muito tempo, mas tem gente já pegando caixão por aí. Vejam essa, um caixão foi furtado logo depois de um acidente no sul do estado. Um motociclista foi flagrado transportando um dos caixões. Olha ele aí com o caixão, Jesus! O registro foi feito por uma câmera de segurança da região e compartilhado na internet. O objeto estava num caminhão que capotou na rodovia ES-164, na Curva da Morte. Ah, também com esse nome, né? Tem que ter caixão, fica em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhoneiro teria perdido o freio. Ele teve ferimentos leves. A hipótese é que o caixão tenha danificado por causa do acidente e, por isso, teria sido deixado na rodovia. Pegarias você um caixão desse jeito? Do jeito nenhum. A brincadeira totalmente sem graça, se foi de brincadeira que ele pegou esse caixão também, né? O futuro dele é isso, né, caixão? Pois é. Está na cadeia o treinador de um time de futebol de crianças em Vila Velha. Ele é suspeito de abusar sexualmente dos alunos. Ingrid e amigos, para atrair a garotada, ele prometia a realização de um sonho, jogar em grandes clubes. Com o suspeito, a polícia encontrou fotos e vídeos de pornografia infantil. Veja aqui, ó. Estádio Benedito Pereira, Ibis Vila Velha. O campo simples é o local de treinamento de crianças de um time tradicional da região. Aqui neste campo, crianças humildes da região depositam no futebol a esperança de um futuro melhor. Mas neste mesmo cenário, crianças entre 12 e 13 anos tiveram os sonhos frustrados. O protagonista desta história de sonhos e frustrações é, segundo a Polícia Civil, o treinador do time. Investigações realizadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente apontam que o homem de 47 anos abusava sexualmente dos alunos. Em troca, ele prometia aos menores a tão sonhada carreira como jogador em um grande clube brasileiro. A mãe desconfiou em razão do seu filho ter sido não aprovado num teste fora do Estado do Espírito Santo e ela pesquisou e descobriu que, na verdade, seu filho tinha sido aprovado. E esse treinador disse para ele que, na verdade, ele tinha sido reprovado no teste, como uma forma de chantageá-lo, ou seja, como uma forma de forçar esse adolescente a manter relação sexual e praticar atos libidinosos com ele. Até agora, 5 vítimas oficializaram a denúncia. Outras provas do crime foram encontradas pela equipe de investigação na casa do treinador. As outras crianças também dormiam na casa do treinador porque ele alegava que, como o jogo era sábado muito cedo, não teria transporte coletivo disponível antes das 7 horas para levar essas crianças para o local dos jogos. Então ele convencia os pais ou responsáveis a deixarem as crianças de sexta para sábado na casa dele. Sábado de manhã ele realmente levava essas crianças para os jogos, mas durante a noite e a madrugada ele praticava toda a série de abusos. Nós temos um vídeo de cunho pornográfico apreendido no celular do acusado com uma das vítimas. Diante da imprensa, o treinador parecia ter perdido a voz. Qual era o trabalho do senhor de verdade? Ele foi indiciado 5 vezes por estupro de vulnerável e também por produzir e armazenar cenas de conteúdo pornográfico envolvendo menores. É fundamental que se mantenha, que os pais mantenham a atenção no dia a dia, sobretudo o diálogo no interior da residência e que não confiem em falsos profetas, em pessoas que simplesmente deem solução fácil para tudo, porque ele prometia, não, seu filho vai jogar num grande time de futebol do Brasil, ele vai se destacar, vai ter uma carreira no exterior e infelizmente isso ainda faz com que muitas mães e pais acreditem nesse discurso, um discurso fácil, mas que não se sustenta na prática. Então é fundamental que as famílias se mantenham atentas.
É isso, brinca com o sonho e deixa trauma nas crianças. O suspeito já foi levado para o presídio de Vila Velha. Operação Lava Jato, o governador Paulo Artung negou que tenha recebido R$1 milhão da Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2012, como informou em delação premiada o ex-diretor da empreiteira Benedito da Silva Júnior. Bom, hoje cedo ele falou sobre esse assunto. No que tange a minha pessoa, isso não é uma delação, isso é um delírio, né? Sim. O que está citado lá pelo que a gente viu? Eleição de 2010, eleição de 2012. Aonde eu estava em 2010? Eu estava terminando um mandato hiper bem sucedido, muito bem avaliado pelos capixabas, né? Eu não era candidato a nada, eu não disputei nada em 2010, eu terminei meu mandato, fiz uma coisa que não é comum na história política do nosso país, quer dizer, quem está terminando bem normalmente disputa logo outra coisa. Não, eu fechei aquele ciclo, concluí o mandato, entreguei um governo absolutamente organizado para que tivesse continuidade à frente. Então, quer dizer, está lá citado 2010, eu não fui candidato em 2010, como é que vai ter contribuição econômica para uma campanha que eu não disputei, que é a campanha minha que eu não disputei, sabe? Beira o absurdo. Quando chega em 2012, que é a outra citação, eu estava na iniciativa privada, eu estava sem mandato, eu fiz um período sabático primeiro, fui estudar, depois eu voltei e fui trabalhar, fui para conselho de empresas, quer dizer, não fui candidato em 2012. Então, assim, é um absurdo, né? É uma coisa que machuca a gente, né? O que eu vou fazer, né? Hoje cedo já conversei com um advogado, né? Evidentemente, naquilo que depender da gente, né? Porque o funcionamento das instituições nós não temos nenhuma governança sobre isso, mas no que depender da gente, eu quero ser, se possível, o primeiro, né? Aí o STJ e trabalhar para que a justiça seja feita. O que é justiça ser feita num caso desse? Esse caso ser arquivado, né? Por absoluta inconsistência. Isso não fica de pé, né? Na expressão popular, isso não fica de pé. Então, assim, é isso que eu vou fazer naquilo que tiver ao meu alcance. Bom, além do governador Paulo Artung, o senador Ricardo Ferraço também foi alvo de acusações. Executivos da Odebrecht disseram que Ferraço recebeu R$400 mil por meio de Caixa 2 na campanha de 2010. O senador nega as acusações e disse que vai processar os delatores. Esse assovio apareceu, tem participação, claro, dos lindos amigos do TN. Ele registrou o momento em que a caminhonete pegou fogo na BR-262, no trevo em Cariacica. Foi um susto por volta das 6h30 da manhã. As chamas destruíram o veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou rapidamente e apagou o fogo. O motorista, ainda bem, não se feriu. Pois é, o amigo do TN não mandou o nome, mas a gente, é claro, agradece a participação assim mesmo. Obrigada, porque com a sua ajuda a informação chegou e o TN ficou muito melhor. Lembrando que você também pode deixar o TN com a sua cara. O que gostaria de ver aqui? Tem flagrantes, curiosidades? Mande para o nosso WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. Simples assim. Pois é. Páscoa chegando, impossível não falar de chocolate. Para quem não quer comprometer a dieta nem a saúde, aí vão algumas dicas. Ingrid, só para lembrar, detesta chocolate. Fomos ao supermercado e, com a ajuda de uma nutricionista, demos uma olhada na composição de ovos e barras de chocolate. Sabia que quanto mais cacau, melhor? E, se puder, evite o chocolate branco. É rico em açúcar e também gordura. A
Priscila tem um caso de amor com o chocolate. Sou verdadeiramente apaixonada pelo chocolate. Consumia ele diariamente. Eu terminava de almoçar e sempre dava aquela vontade de comer aquele doce. Geralmente eu ia lá, comprava um pouquinho do chocolate, ia lá, comia, mas não consumia só com um pedacinho, sempre comia metade de uma barra. Ela tem tentado manter a saúde em dia e, para isso, diminuir o consumo de chocolate foi necessário. Mas em plena Páscoa, como evitar essa delícia? É difícil, mas não é impossível. Então, assim, eu procurei ter uma qualidade de vida melhor, né? Como também não só para mim, como para o meu filho e para o meu esposo. E procurei uma nutricionista que tem me ajudado, acompanhado. Me passou o chocolate de 70% cacau, que eu tenho comido, e eu também passo para o meu filho e para o meu esposo. A composição do ovo de Páscoa é o fator determinante para escolher qual o melhor na hora de levar para casa. Os ingredientes que compõem o ovo de Páscoa estão sempre na embalagem. O problema é que os consumidores não dão atenção às informações. Não tem um hábito de olhar o rótulo. Só compra só nessas datas assim de Páscoa que compra, entendeu? A nutricionista explica que a ordem dos ingredientes indica a qualidade do chocolate que você escolheu levar para casa. O primeiro ingrediente ele compõe cerca de 70% a 80% desse produto. Então a gente tem que buscar um chocolate que tenha como base o cacau. Afinal de contas é o cacau que traz benefícios para o nosso organismo. O ideal é a gente dar preferência ao chocolate 85%, depois o 70%, depois o ao leite e em último lugar o chocolate branco. A recomendação é evitar ovos de chocolate com grande quantidade de açúcar, adoçante e gordura trans. O chocolate branco ele não leva quase nada de cacau. A concentração maior dele é da manteiga do cacau. Então ele é riquíssimo em gordura, riquíssimo em açúcar. É um chocolate que não tem valor nutricional nenhum. Então esse aí a gente deve passar longe. A quantidade consumida também deve ser levada em consideração. A recomendação é 30 gramas de chocolate ao dia, que se for de tablete, 2 tabletinhos ou um bombom médio. O bacana, uma dica que eu sempre dou, é a gente congelar esse chocolate. Ele fica de mais fácil acesso, então a gente tem aquela preguicinha de ter que ir lá no congelador e pegar esse chocolate. E ele dura também mais tempo, então eu posso consumir um pouquinho de chocolate todo dia, saciar a minha vontade de doce, mas com moderação. Fala sério, difícil resistir a tantas delícias de Páscoa, né? Confesso que eu já comprei meu ovo. Então vamos seguir as dicas e comer com moderação. Atenção, motoristas. Por medida de segurança, a BR-101 em Ibiraçu será totalmente interditada daqui a pouquinho, à 1 da tarde, para destruição de rochas às margens da rodovia. A previsão é que a pista esteja, liberada às 2 da tarde. Um assunto grave que se repete. A superlotação no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Pacientes nos corredores em leitos improvisados. Além da falta de vagas, problemas nos equipamentos comprometem a saúde de quem busca um atendimento desesperado. Veja só. Prestem atenção neste vídeo. Este é um leito do Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde ficam pacientes que precisam de respiração artificial. O barulho que se escuta ao fundo seria um som de alerta. O motivo? Sobrecarga do sistema de oxigênio. A denúncia grave é do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Espírito Santo. A rede de oxigênio não comporta esse número de pacientes entubados e estava oscilando. Esse apito aí era dizendo que tinha alguma coisa errada. Sobrecarga que, segundo o sindicato, pode ter levado pacientes a óbito. A consequência disso é que de ontem para hoje 4 pacientes do setor de emergência foram a óbito. Inclusive, no momento que eu fui lá, fui chamado pelos colegas lá, na condição de sindicalista, estavam fazendo respiração manual, com AMBU, né, o nome do aparelho que se usa. Mas só que ninguém aguenta ficar ali, né, porque estava oscilando muito
e aí o oxigênio não chegava a esses pacientes que estavam entubados. E ainda, de acordo com o sindicato, uma outra preocupação aqui do hospital é em relação à grande quantidade de pacientes nos corredores. São mais de 72 só nesta quarta-feira. Pacientes que estão aguardando o tratamento e também os que já estão em tratamento. Não tem como a gente ver muito bem, mas ali, ó, tem um paciente agora, deitado no corredor. Neste outro vídeo, usuários do Sistema Público de Saúde estão espalhados pelos corredores, já que o número de leitos não atende toda a demanda de pacientes. Desse, nós temos vários pacientes pós-cirúrgico, pós-operatório. Ou seja, subiu, fez a cirurgia e voltou para o pronto-socorro, ficar no corredor. Esse mesmo paciente estava bebendo água no bebedouro ali dos pacientes, bebendo água na forma de conchinha, com a mão. E aí o outro, porque não tinha copo descartável. O outro vai lá, bebe também. E aí você está passando tuberculose para todo mundo. 100% de possibilidade de esses pacientes que estão no corredor adquirir qualquer tipo de infecção hospitalar. É humanamente impossível. Nós não conseguimos dar conta do atendimento disso aí. Está muito ruim. E o pior, não tem maca para todo mundo. A mãe da Aline está há mais de 24 horas sentada na cadeira de rodas. Continua do mesmo jeito, na cadeira de rodas, sentada, né, sem uma maca para poder deitar, né? Com 69 anos de idade, eu acho que é uma falta de respeito. Às vezes eles estão até tirando a cadeira de roda da pessoa para poder pegar outro paciente que está chegando lá na frente. A sogra da Luciane ficou 4 dias internada no corredor com 3 tipos de infecções diferentes. Por isso que ela voltou para cá, porque a bactéria ficou resistente à medicação e ela ficou 4 dias no corredor. A gente vê, tem vários pacientes ali que era para poder estar em lugares isolados. Todo mundo, os médicos e os enfermeiros têm máscara. Agora, quem fica circulando ali, entendeu, não tem proteção nenhuma. Deus do céu. Gente, é muito triste, Com né? tanto dinheiro desviado desse país, esse pessoal deveria pensar no povo, né? Pelo amor de Deus. Pois é, hoje nós mostramos problema na saúde, problema na segurança. Problema na política, cada dia aumentando mais. Complicado, Vamos lá. né? A direção do hospital disse que vem trabalhando para melhorar o atendimento. E a sobrecarga seria porque cerca de 35 mil usuários deixaram os planos de saúde e estão buscando o SUS. Disse ainda que a Secretaria Estadual de Saúde está discutindo com os municípios formas de organizar o fluxo de urgência e emergência. E serão abertos mais de 700 novos leitos até o ano que vem. O Ferreira encontrou o Dr. João e não perdeu tempo. Ele quis saber mais de um problema na tireoide. Vamos ver. O Ferreira tem um probleminha na tireoide, não é isso, Ferreira? Quer saber o que, doutor João, então? Se os remédios têm um efeito normais, o que pode ser feito para se manter, né, estável? Ferreira, a sua tireoide, infelizmente, ela resolveu fazer pirraça antes do previsto. Quando a sua tireoide ela começou a parar de funcionar, provavelmente na época você deve ter reclamado de alguma pequena coisa, cansaço, desânimo, com certo mal-estar. Aí você dosou os hormônios da tireoide, T3, T4, TSH, você percebeu que os níveis estavam alterados, o médico achou recomendável você fazer reposição hormonal. A questão da tireoide lembra muito a questão da pressão arterial, lembra muito a questão da diabetes, lembra muito essa questão da gente usar óculos. Se você fizer reposição hormonal, você vive perfeitamente bem, completamente com saúde, sem ter nada. A única questão é que a sua tireoide sozinha, ela não trabalha mais. Então ela precisa do hormônio que ela fabricaria, absorveria, e você agora tem que ajudá-la tomando o remedinho todo dia. Ah, doutor João, a gente tomar esse comprimidinho todo dia é um porre. Mas presta atenção, a gente não toma um monte de comprimidinho todo dia chamado arroz e feijão, aquele monte de comprimidinho branquinho, aquele monte de comprimidinho, e ninguém liga. Bota mais um comprimidinho lá, que é o da tireoide, e você vive completamente bem. É necessário mesmo tomar pelo menos meia hora antes de qualquer alimentação. Por causa da absorção, porque se você tomar na hora da absorção, você perde. Você não perde muito não, você perde uns 15, 20%, mas convém tomar com o estômago vazio. Tá bom, Ferreira? Tá bom? É só levar a sério o remédio. Um remedinho, né? Obrigado, coisa fácil. Obrigado.
Você falou que é eu e capa. Hoje é quarta-feira, 12 de abril. Aposentadoria aos 60 anos para policial, professor e trabalhador rural é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Na foto principal, penetra vira atração em casamento. Técnico de futebol é acusado de estuprar 5 adolescentes. Supremo manda investigar 74 políticos. Moradores vão sugerir mudanças no trânsito em todos os bairros. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje as previsões do astrólogo dos empresários. No caderno de imóveis, novos condomínios na Grande Vitória. E ainda, Capixaba diz como tirou nota 1000 no Enem. Você gosta de criança? Ama contar histórias? Então não perca. Oba, a seguir tem vagas para recreadores infantis. A gente volta já já, agora 12h35, queridos amigos, vai tomar uma água e volte logo. Nós voltamos daqui a pouco, né? Isso aí. É já, pessoal. Já estamos de volta e com uma pergunta. Você faz educação física ou pedagogia, tem curso de recreação e sabe contar histórias? Pois é, uma empresa na Praia do Canto, em Vitória, seleciona recreadores infantis. Além dessa grana, a empresa oferece vale, transporte e alimentação, além do salário, claro, né? Gostou, né? Sabe contar história? Então conte uma história para eu ouvir aí. Não adianta, não estou ouvindo. Mande o seu currículo então para info, tá aqui embaixo, ó, info@nabrinca.com.br. É isso mesmo, Ingrid? Isso aí, tudo juntinho. @nabrinca.com.br. Tudo junto. Rápido e sem falação. Tchau e até amanhã, 12h em ponto. É isso aí, ó. Beijo. Amanhã a gente espera você. Vai daí, Débora. Tchau.